Então, hoje, novamente, contar uma historinha para vocês. E dessa vez, hoje é sobre Nabucodonosor. Então, o que acontece? Explicar para vocês como a gente chegou até aqui. Então, galera, presta atenção. Explicar para vocês como que a gente chegou agora até aqui. Então, eu já falei para vocês de Israel várias vezes ontem. E essa história agora ela acontece depois de Jonas. Então, Israel já tinha se tornado um reino, já tinha uma terra, mas Israel desobedece e por isso é castigado. E assim, Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, ele se torna dominador de Israel. Ele vence Israel em guerra, ou seja, Nabucodonosor é basicamente o castigo que Deus enviou para o povo de Israel. E Nabucodonosor, o que a gente sabe sobre ele, o que tem sobre ele na Bíblia, principalmente está escrito lá em Daniel. Pelo menos é onde tem escritos que não são relatos históricos, realmente são histórias do que aconteceu com ele, do que ele viveu. E é muito interessante ver como ele ouve sobre Deus, ele vê Deus agindo, graças àqueles israelitas que ele trouxe de Israel para a corte dele, por causa da invasão que ele conseguiu fazer lá em Israel. E eu vou contar algumas das histórias que aconteceram com ele, e é extremamente interessante tudo o que aconteceu. Então, tem a história que acho que o Daniel mencionou ontem, acho que foi o Daniel que mencionou ontem, sobre Daniel comer os vegetais, né, e os amigos dele e tal, e por isso eles ficarem mais fortes, apesar de comerem vegetais. Mas eu queria começar pela história que tem em Daniel 2, não em Daniel 1. A história que tem em Daniel 2, vocês não precisam abrir, eu vou explicar tudo aqui para vocês, vou ler os versículos para vocês também. Mas o que acontece é que, basicamente, Nabucodonosor tem um sonho, e esse sonho ele incomoda tanto Nabucodonosor que ele fica tipo, cara, eu não posso arriscar que as pessoas me enganem, me dando uma interpretação qualquer que eles acham que seja. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou contar o sonho para os adivinhos. Eu vou chegar para eles e falar, vocês têm que me contar o sonho e me contar a interpretação do sonho. E isso nunca tinha sido feito antes. Então a gente tem também a reação desses adivinhos. Então ele tem um grupo grande de pessoas que são adivinhos, são sábios, são pessoas que seriam capacitadas a interpretar esse sonho dele. Mas o que eles dizem é o seguinte, está lá no versículo 11 do capítulo 2 de Daniel: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o que Nabucodonosor está pedindo é uma coisa tipo, cara, é muito estranho. Como que alguém vai adivinhar o seu sonho, o que você sonhou, e além disso te dar uma interpretação? Então era comum até que o rei tivesse sonhos, ou uma pessoa tivesse sonhos, ela contasse para uma pessoa sábia que tivesse, o Espírito Santo, e essa pessoa adivinhasse, ou interpretasse o significado daquele sonho. Mas adivinhar qual é o sonho nunca tinha sido feito antes. E eu não sei vocês, mas eu acharia muito esquisito se eu, acordasse depois de um sonho e ficar, caraca, mano, eu tive um sonho esquisito hoje. Daí você chega depois de falar com algumas pessoas, uma delas chega para você e fala, cara, você teve um sonho mais estranho hoje, né? Eu falei, mas eu não contei o sonho para ninguém. E daí a pessoa conta o sonho para mim, e além de contar o sonho para mim, conta o que significa o sonho. Cara, eu ia achar muito esquisito. E o que acontece, basicamente, é que Nabucodonosor, quando nenhum dos sábios dele conseguem dizer qual foi o sonho que ele teve, nem interpretar esse sonho, ele ordena a morte de todos os sábios, porque ele fica tipo, essa galera está me enganando. Porque se eles não conseguem fazer isso é porque os deuses, eles acreditavam em vários deuses, os deuses não estão com eles estavam me enganando todo esse tempo até agora. E Daniel ele fica sabendo disso porque ele é uma das pessoas do grupo de sábios, ele não tinha sido chamado para aquela primeira decisão do rei de pedir a adivinhação do sonho. E ele fala então com um dos oficiais que está responsável ali por executar a ordem de matar todos os sábios, ele fica, cara, mas o que está acontecendo? Esse cara explica tudo para Daniel vai falar com o rei, ele pede um tempo para o rei e fala, a gente não vai conseguir adivinhar qual é o seu sonho, mas Deus vai revelar para a gente. E ele pede um tempo, e com esse tempo Daniel vai lá com os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ficam um tempo orando, ficam um tempo em jejum também, acredito. E depois de certo tempo Deus revela o sonho de Nabucodonosor para ele e também a interpretação do sonho do Nabucodonosor. E Daniel vai lá, ele fala com Nabucodonosor, ele salva a vida de muitos sábios, e Nabucodonosor fica muito feliz, ele reconhece então que o Deus de Daniel é um Deus muito poderoso, porque ele conhece inclusive os pensamentos dos homens.
E essa é a primeira história. E a segunda história é uma história um pouco mais conhecida, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, eles são... O Nabucodonosor, mesmo depois de ver tudo isso, ele constrói uma estátua em homenagem a ele mesmo. E ele diz que, a gente vai mandar a galera tocar instrumentos aqui, tocar música, e quando vocês ouvirem a música, todos vocês, ele estava falando com toda a galera que tinha alguma posição de liderança no reino dele, vocês vão ter que se ajoelhar diante dessa estátua em minha homenagem e adorar ela. E Sadraque, Mesaque e Abednego se recusam a se dobrar perante essa estátua, porque eles só podem adorar a Deus e não a humanos ou a estátuas. Essa história ela acontece, as pessoas supõem que Daniel estava em uma viagem nesse momento, por isso ele não estava presente nesse tempo. Mas o que acontece é que Nabucodonosor fica sabendo desses 3 caras, ele chama eles para meio que dar uma bronca, né? Tipo, galera, vocês têm que se ajoelhar e adorar aquela estátua. E lá em Daniel 3, versículo 15, diz que agora, pois, estáis dispostos, ou seja, fiquem prontos, fiquem preparados. E quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, ou seja, de instrumentos de música, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, Nabucodonosor meio que chama eles e fala assim, vou dar mais uma chance para vocês. E a resposta deles é muito interessante, porque eles olham para Nabucodonosor e falam, cara, você pode mandar tocar instrumento quando vocês quiserem, a gente não vai adorar essa estátua. A gente não vai se dobrar diante de uma estátua. E Nabucodonosor fica muito bravo e ele manda acender mais ainda a fogueira, deixar a fogueira mais quente, e ele manda jogar essas 3 pessoas, Sadraque, Mesaque e Abednego, no fogo. E, cara, eles saem andando da fogueira. Tem também a história, né, que tem um 4º homem junto com eles, mas eu não quero colocar o foco nisso agora. O ponto é que, gente, eles saíram andando de uma fogueira sem nenhum cabelo e sem nenhuma parte da roupa deles queimada. E a gente tem uma descrição em Daniel 3 que diz que a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, aquela fornalha estava tão acesa que a galera que estava fora da fornalha e jogou Sadraque, Mesaque e Abednego lá para dentro, morreram. Mas eles que estavam lá dentro não morreram, nem queimaram. Então é uma coisa impressionante o que Deus fez ali. E é muito interessante como, nesse tempo, o que Nabucodonosor vê nessas 2 histórias principalmente, mostra como, mesmo ele sendo um inimigo de Israel, mesmo sendo inimigo do povo de Deus, ele se permite ser mostrado para esse homem. E no próximo capítulo de Daniel, a gente tem meio que um desafio para Nabucodonosor. Mais um sonho que ele tem, um sonho que incomoda ele profundamente, e ele vai, então, conta de novo para os sábios, nenhum dos sábios sabe interpretar. Aí, de novo, vamos ter que chamar o Daniel, chama o Daniel, e Daniel dá a interpretação do sonho. Então, diz na Bíblia que esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. E vão passar 7 tempos ou anos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então a gente tem um sonho de Nabucodonosor tem um sonho, e ele vai falar com Daniel, que interpreta o sonho, e Daniel ele diz, cara, esse sonho é na verdade um anúncio de um castigo se você não mudar a forma que você age. E se você não reconhecer que Deus tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer, você vai acabar vivendo 7 anos como um animal. Só que Nabucodonosor é teimoso, então ele ouve essa interpretação, mas ele não muda a forma como ele vive. E mesmo ele tendo visto tudo o que ele viu Deus fazer, mesmo ele tendo ouvido de Deus graças a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia diz que ao cabo de 12 meses, ou seja, depois de 12 meses dessa interpretação, desse sonho, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Então a gente vê aqui que
apesar de tudo que ele viu, apesar de tudo que ele viveu, Nabucodonosor no caso, ele continua vivendo para si mesmo, ele continua fazendo as coisas em favor de si mesmo. E quando ele termina essa frase, vem uma voz do céu e declara que aquele sonho, aquela interpretação vai se realizar naquele momento contra ele. Ele então perde a sanidade, ele fica 7 anos vivendo como um animal no campo, e a Bíblia diz que o orvalho molhou ele vivia no campo com os animais, ele comia junto com os animais, e só depois de 7 anos que a sanidade dele volta e ele recebe o reino dele de volta também, que eram coisas que estavam inclusive no sonho, na interpretação do sonho. E é muito interessante porque todos os outros capítulos eles são escritos, parece que de terceira pessoa, uma pessoa que está de fora olhando, como se fosse um narrador. E essa história, ela parece que foi escrita, tanto por causa do começo e do fim do capítulo, ela foi escrita pelo próprio Nabucodonosor. E ele percebe, ele aprende que, cara, só você ver Deus agindo, só você ouvir sobre Deus, mesmo que seja no seu dia a dia ou de vez em quando, não é suficiente. Porque ele continuava vivendo para si mesmo. A parte importante do relacionamento com Deus é você viver para Deus, em favor de Deus. Isso é muito interessante, porque quando a gente olha para a criação do ser humano, que eu contei ontem para vocês um pouco, falei sobre a criação e sobre a queda, a gente percebe que, cara, a vida com Deus é uma vida que preenche o ser humano. Por quê? Bem, porque a gente foi criado por Deus com esse propósito. Então faz muito sentido que se a gente foi criado para alguma coisa, essa uma coisa nos preencha, nos faça se sentir plenos. E se Deus, que é a fonte de toda a vida, que criou a gente, faz muito sentido que tudo que Ele é seja suficiente para a gente se sentir completo. E quando a gente pensa sobre isso, e a gente pensa sobre aquilo que Nabucodonosor viveu, a gente pode chegar em uma conclusão muito legal, ou a gente pode ver um versículo muito interessante lá no Novo Testamento agora, depois de Jesus, que dá um resumo nisso que Nabucodonosor viveu. Então Tiago 2,19 diz o seguinte: crês tu que Deus é um só? É uma pergunta para vocês. Vocês creem que Deus é um só? Fazes bem, tá certo. Mas até os demônios creem e tremem. Os demônios também acreditam que existe só um Deus. Os demônios também têm medo de Deus. E os demônios, inclusive, eles entendem que Jesus é o Messias, porque a gente tem histórias de demônios, ou uma pessoa que estava endemoniada, e que o demônio forçou ela a seguir Jesus e anunciar para todo mundo: ó, esse aqui é o Messias que Deus enviou. Então a gente tem muita coisa daquilo que a gente considera que para a gente é necessário para a gente seguir a Deus, e realmente é necessário, mas tudo isso os demônios também fazem. Eles também acreditam em Deus, eles sabem que Deus é um só, eles têm medo de Deus, eles reconhecem a salvação. E assim, quando a gente ouve isso, a gente vê isso, a gente fica refletindo: tá, legal, bacana, mas então qual que é a diferença entre os anjos e os demônios? O que os demônios têm que ainda faz com que eles não sejam salvos, que eles ainda sejam castigados ou condenados no fim dos tempos? E a grande diferença é justamente isso que Nabucodonosor aprendeu, que os anjos eles vivem para Deus, e os demônios, apesar de saber de tudo isso, eles continuam vivendo para si mesmos. E na verdade, o que eu vim falar aqui para vocês é justamente desafiar vocês a parar de viver para vocês mesmos e começar a viver para Deus. Porque é uma vida boa, é uma vida que preenche a gente. E está escrito lá em 2 Coríntios 5,15 que Ele morreu por todos, está falando de Jesus agora. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Esse é o objetivo da morte dele. Mas que por eles morreu, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, viver não mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou em nosso lugar. Assim a gente tem que o propósito da morte e ressurreição de Jesus não é só tirar aquela divisão que existia entre nós e Deus, mas também permitir a nossa mudança de vida, que a gente se torne cada vez mais parecido com Deus, mais parecido com aquilo que Deus nos fez para sermos. E uma coisa que a gente definitivamente não quer como liderança é que vocês venham aqui, vocês vivam um tempo bom, vocês vejam, vocês ouçam falar de Deus, mas que vocês voltem para a mesma vida que vocês tinham antes depois de sair daqui. Porque quer dizer que, apesar de ter sido um tempo legal, foi um tempo que não teve propósito real. Porque o propósito real daquilo que Jesus fez é que a gente possa viver para Ele. E
assim, eu inclusive tenho um exemplo de um momento em que, acho que eu tinha 14 anos, eu vim então aqui mesmo no Palavra da Vida, eu tinha o costume de vir aqui nos retiros de janeiro e de junho, e eu lembro que teve um desses retiros que eu parei e fiquei tipo, cara, é muito comum eu vir aqui, eu passar 2 semanas depois do tempo de retiro vivendo uma vida diferente, uma vida mais próxima com Deus, mas depois abandonar aquilo que eu aprendi aqui e voltar à vida que eu tinha antes. E o que eu fiz foi que naquele retiro, apesar de muitos cultos, porque era praticamente uma semana de retiro, eu fiquei, cara, eu vou escolher uma coisa, e essa uma coisa eu vou mudar pro resto da minha vida. E essa uma coisa, na verdade, eu lembro que foi a prioridade minha, dos meus pais, da minha família, em relação às coisas que eu queria fazer. Então eu tinha muita dificuldade, eu gostava muito de jogar videogame, e muitas vezes eu brigava com os meus pais porque eles me chamavam para fazer alguma coisa, eles queriam fazer alguma coisa comigo, e eu recusava, eu desobedecia porque eu queria estar lá jogando videogame. E a partir daquele momento eu decidi que, cara, independente de quão legal esteja o videogame não é mais importante do que os meus pais, o videogame não é mais importante do que a minha família. E a partir de então, sempre que eu estava jogando videogame e tinha algum tipo de responsabilidade com a minha família, algum tipo de encontro com a minha família, e eu tivesse que sair do videogame para ir para esse encontro, eu decidi que eu iria sair do videogame porque o videogame não é mais importante que a minha família. Eu não estou dizendo que é isso que vocês têm que fazer. Eu estou dizendo que a parte importante do retiro é a mudança de vida. É você fazer alguma coisa diferente para melhor depois que você sair daqui. E quando a gente pensa nisso, e a gente pensa que Deus criou a gente para ter uma vida melhor, uma vida diferente, a gente pode se perguntar, tá, mas beleza, mas qual que é a vida que Deus tem para a gente? E tem um versículo muito legal que ele resume mais ou menos quais são as características daquelas pessoas que seguem a Jesus, que é Gálatas 5, versículos 22 a 23. Que diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não existem lei contra essas coisas, porque elas são boas por si só. E eu queria ler-las de novo aqui, para vocês lembrarem bem. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas são coisas que são coisas boas, que são consequências de se viver uma vida real, um relacionamento real com Jesus. E o que eu venho trazer aqui para vocês hoje, então, resumindo, é justamente que só você ouvir falar de Deus, só você ver Deus de vez em quando não é suficiente. Você só ir para a igreja de vez em quando não é suficiente. Você só fazer uma oração no retiro, numa noite de fogueira, não é suficiente. É necessário mudar de vida. Porque vocês aceitaram Jesus, vocês receberam Ele. E o propósito daquilo que Ele fez é para que vocês mudem de vida e tenham uma vida mais parecida com aquela que realmente preenche vocês e é planejada para vocês desde o princípio, desde a criação. Então, eu gostaria de desafiar vocês que essas coisas, não sei quantas coisas são, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, essas 9 coisas, sejam coisas que guiem a vida de vocês. Então, de novo, nem que você escolha apenas uma delas na qual você tem dificuldade, eu gostaria que a partir de hoje vocês lutassem para que vocês tenham amor, alegria, paz. Só não tem paciência. Então tem que treinar, está na hora de treinar já. Então, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E na verdade é isso que eu vim trazer para vocês hoje. Vamos orar, porque orar nunca é demais. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor enviou o Teu Filho, Senhor, para morrer no nosso lugar e para possibilitar, Deus, que através do Espírito Santo a gente produza frutos de bondade, de mansidão, de paz, de alegria, de domínio próprio, Deus. Obrigado porque você tem trabalhado todas as coisas no meu coração, porque você tem trabalhado todas as coisas no coração dessas pessoas a quem eu falo. E eu peço, Deus, que você esteja nos dando, Pai, um coração e uma mente aberta, Senhor, para que nós possamos perceber quando precisamos trabalhar nessas coisas, para nos tornarmos pessoas mais parecidas com aqueles que você planejou que a gente fosse, Deus. Que nós reconheçamos que você é autoridade na nossa vida, Deus, e que a gente não vive mais para a gente mesmo, mas agora para Ti. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.